coloca aqui para mim, em Eclesiásticos 7, Eclesiastes 7, do 8 ao 12. Eclesiastes 7, do 8 ao 12. Amém? Olha o que diz a palavra. O fim das coisas é o melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. A sabedoria é como herança, é coisa boa, é benéfica àqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, ó Pai. Pelo propósito, ó Pai, de nós estarmos aqui, ó Pai, ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor está nesse lugar, Senhor. Que o Senhor está conosco, ó Pai. Que aonde o Senhor está, Senhor, algo novo acontece, ó Pai. Pai, que o Senhor venha fazer algo novo nessa noite, ó Pai. Na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Os levitas, Senhor, trouxeram a Tua presença para esse local, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que essa noite, ó Pai, ficará marcada sobre nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, trabalhe, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Nos surpreenda essa noite, ó Pai. Rasga o céu, ó Pai, e faça algo novo, Senhor, nesse lugar, Senhor. Para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado. Para que o Teu nome, ó Pai, seja exaltado. Para que o Teu nome, ó Pai, seja bendito nesse lugar. Pai, nós te pedimos nessa noite, ó Pai, que a Tua presença continue sobre nossas vidas, ó Pai. Pai, nós como filho nessa noite, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. E eu peço, fala conosco, ó Pai. Renova, Senhor, a nossa força, nos fortaleça, encha-nos do Teu Espírito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, ó Pai, traz boas notícias, ó Pai, às nossas vidas nessa noite, ó Pai, e que nós possamos estar, Senhor, cheio da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra diz. Que é melhor o fim das coisas do que o início. E vai dizer ainda mais, que nós não podemos dizer que as coisas passadas são melhores que agora. E quem escreve isso? Quem escreve isso é Salomão. E Salomão, ele vai entrar na presença do Senhor para pedir a Deus o quê? Sabedoria. Irmão, eu estava meditando numa palavra, pedindo a Deus algo, e eu compreendi isso. Muitas vezes nós pedimos muita coisa a Deus, e talvez nós nem lembramos daquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós esquecemos daquilo que nós pedimos, ou muitas vezes nós pedimos algo do Senhor que nós não podemos sustentar
aquilo. Imagine você pede um carro zero para o Senhor, daqueles mais potentes. Irmão, vem o IPVA, vem o licenciamento, Jesus amado. Então nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos que não são fáceis na terra. Então eu aprendi nessa meditação que a sabedoria, ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que prata. E nós vamos percorrer essa noite sobre isso. Então eu vou pedir nesse ano sabedoria, eu vou pedir entendimento ao Senhor, e eu vou pedir temor ao Senhor, para que eu possa viver uma vida. Porque Salomão, ele vai viver esse tempo, ele vai viver essas coisas, ele vai falar que é melhor o fim das coisas do que o começo. E muitas coisas Salomão vai dizer, ele vai dizer: lembra do teu Criador na tua mocidade. Ele vai dizer que tudo é vaidade. E ele vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Então, se há um tempo para todas as coisas, e tudo está debaixo da mão de Deus, então a gente só precisa estar debaixo da presença do Senhor e vivendo os planos e os propósitos de Deus. Então, chegar até aqui, nós estamos no melhor tempo. Porque eu vejo que é o melhor tempo. Por quê? Porque nós chegamos com saúde, nós chegamos com vida, nós permanecemos na casa do Senhor, nós permanecemos vivendo os planos de Deus. Então nós estamos ainda vivendo melhor. E Deus o quê? Deus tem algo novo, porque a palavra do Senhor diz o quê? Não vos lembrei das coisas antigas, nem considereis as velhas, eis que o Senhor está fazendo algo novo. Então o Senhor já está preparando também o quê? Algo novo para nossas vidas. Deus, ele já tem tudo preparado para nós. Então, o que vai dizer aqui? Quem escreve Eclesiástico é Salomão. Então, o livro de Salomão é filho de Davi, que tem a graça e a oportunidade de administrar a casa de Israel por 40 anos. Seu pai vai guerrear as suas guerras e as suas mãos estão cheias de sangue. Por isso, Deus não vai permitir que Davi construa o templo e tenha o tempo que tinha vontade de construir. Mas Salomão, ele vai construir a casa do Senhor. Aquilo que Davi começou, ele vai dar continuidade. Então Salomão, ele escreve o livro de Eclesiastes, ele escreve Provérbios, ele escreve Cantares, e mais alguma coisa ele escreve mais. Então Salomão, nesse tempo que ele está aqui, que ele vai dizer essa palavra, ele já está o quê? Ele já está velho, né? Ele já não é mais jovem, né? Então ele tem um entendimento daquilo que ele está fazendo. Então, quando Salomão começa a reinar sobre a casa de Israel, ele vai chamar a atenção do seu líder, porque o que ele vai fazer o quê? Um sacrifício ao Senhor. Ele vai pegar 1000 bois, 1000 holocaustos, e ele vai subir o monte para apresentar ao Senhor. Muitas vezes nós fazemos algo para o Senhor na casa de Deus, que muitas pessoas acham que é muito. Para que tudo isso? Aqui o povo de Israel não estava passando por uma condição muito boa. E Salomão vai apresentar o quê? 1000 bois diante do Senhor.
E o que? Muitas vezes, por exemplo, Fernando, eu vejo com a família dele todos os dias aqui subindo ao altar. Muitas vezes as pessoas falam, mas não é muito? Vim todo dia na casa do Senhor apresentar um louvor, apresentar uma adoração. Estou falando do Fernando, que ele está aqui hoje, né? Mas tem o pastor Fábio, tem muitos que vêm também fazer o diaconato, né? E o Bonfim, né? Que aqui tem o Bonfim, né? É o bom, aqui quem tem isso é a Cláudia, né? O Bonfim de todas as coisas. Então, assim, e a Bíblia diz que ele vai apresentar 1000 bois. É um tempo que Israel não está vivendo a muita prosperidade. E ele sobe. Porque ele sobe? Porque ele sabe da responsabilidade que ele tem. Ele sobe que ele vai governar um povo de Israel. E ele sabe que governar vidas não é fácil. Moisés teve dificuldade de governar vidas. E Salomão, ele sabe também que não é fácil. O que ele vai apresentar? O que? Sacrifício. Para quê? Para que ele possa falar com Deus. Em nome de Jesus. E Salomão sobe em cima do monte e vai fazer esse sacrifício. Que naquela noite, o que é que acontece? Deus vai aparecer para ele. Então, muitas vezes, irmão, a igreja, ela não quer apresentar mais sacrifício ao Senhor. A igreja não quer mais subir aos montes. A igreja não quer mais orar. A igreja não quer mais, muitas vezes, nem vir no culto. Mas eu falo, sacrifício ainda gera milagre. Ana, ela vai apresentar um sacrifício ao Senhor. E o que vai acontecer? Ela vai entrar estéril e vai sair o quê? Grávida. Então o sacrifício que nós apresentamos, toca aqui para mim em 2 Crônicas 1, do 6 ao 12. 2 Crônicas 1, do 6 ao 12. Diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que quiser e eu te darei a você. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que me confire a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre o povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o teu desejo do seu coração, e você não me pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riqueza, bem e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Amém? Então olhe o que Deus fez com Salomão. Salomão entra na presença do Senhor, faz um sacrifício ao Senhor, e não é Salomão que vai na presença do Senhor,
é o Senhor que vem na presença de Salomão e concede o desejo do coração. Então muitas vezes nós queremos muita coisa, mas nós não queremos ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós não queremos o desejo do coração, o coração de Deus para a nossa vida. E o que Deus me chama a atenção nessa noite, Deus tem um propósito para a nossa vida. E assim como Ele teve para Salomão, e o que Deus acrescentou na vida de Salomão, deu sabedoria e acrescentou riqueza, acrescentou muitos bens sobre a vida de Salomão. Então, isso, porque o sacrifício, ele gera esses milagres. Então, nós devemos assim fazer aquilo que agrada ao Senhor, assim como Ana agradou, e Deus lembrou dela, em nome de Jesus, e concedeu o desejo do coração dela. Que nessa noite nós possamos entender essa palavra, compreender a vontade do Senhor, e Deus possa conceder o desejo do nosso coração. E ali Salomão cresceu em sabedoria e em conhecimento. E ali muitos reis viajaram de outra cidade para ver o que? A sabedoria de Salomão. A glória estava sobre ele. O reinado de Salomão ganhou notoriedade. Estava falando dessa sabedoria. Ele leva 13 anos para construir o seu palácio, quase 7 anos para construir o templo do Senhor. Ele vai construir com pedras de marfins. Ele vai levantar sobre cada ponta de uma escada, ele vai colocar um leão. Um leão de ouro, né? A glória do homem tem algo diferente. Não houve guerra no seu templo. Olha, gente, um povo que vivia sempre em guerra. 40 anos o povo viveu sem guerra. Por quê? Por causa do quê? De um sacrifício. Por causa de colocar diante do Senhor, pedindo sabedoria, pedindo discernimento, pedindo temor ao Senhor, em nome de Jesus. E ali o que aconteceu? Tinha aos seus cuidados 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalarias, 6.000 ficava caminhando junto com ele, 6.000 ficava de guarda. Salomão ia para cima e para baixo com essa escolta. Imagine, irmão, 12.000 pessoas para escoltar um homem. Então esse homem era grande no reinado dele. Esse homem era grande porque ele teve o quê? A sabedoria de Deus. Salomão vai ter um reino glorioso, a qual nem ele mesmo imaginava. Todo o seu reino visitava para trazer presente, ouro, prata, especiarias. O povo trabalhava para Salomão. Os trabalhadores de Salomão buscavam ouro, buscavam pedra preciosa, buscavam crescimento. Salomão ficou conhecido até os confins da terra.
e vai chegar o seu nome. Vai chegar o seu nome em toda parte da terra. Salomão se tornou grande. Salomão se tornou conhecido. O povo vinha para ver a grandeza dele. O templo que Salomão conhecia era conhecido como a casa de Deus, onde o povo precisava de um milagre. Vinha até a casa de até o templo do Senhor, onde Salomão construía. Então tudo era em volta o que de Salomão. A rainha de Sabá ficou sabendo. A rainha de Sabá ficou sabendo dessa grandeza de Salomão e veio visitar. Coloca aqui para mim 2 Crônicas 9, do 1 ao 12. Olha o que acontece com esse homem. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, pedra preciosa, foi até Salomão e fez todas as perguntas que teve em mente. Salomão respondeu todas, nenhuma foi tão difícil que não pudesse responder. Salomão, vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada e disse ela: então, ó rei, tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que dizia, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza de tua sabedoria, ultrapassaram muito o que eu vi. Como disseram ser felizes os homens da tua corte, continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que agora se agradou de ti e colocou no trono dele para reinar. Pelo Senhor, pelo teu Deus, por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo que preservá-lo para sempre, e ele fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro, grande quantidade de especiaria, pedras preciosas. Nunca se viram tanta e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Aos que os marinheiros de Irão de Salomão trouxeram ouro de Ofir e também madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e o palácio real, além das harpas de liras para as músicas. Nunca tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela tinha trazido. Então ela e seu servo voltaram para o seu país. Amém? Você vê que a rainha de Sabá, ela glorifica o nome do Deus de Salomão, porque ela viu muita sabedoria, ela viu muito entendimento,
ela não voltou com nenhuma pergunta que não fora respondida por Salomão. Então, ali o que acontece? Ele vai viver esse tempo, ele vai viver, Salomão vai viver essa glória, ele vai viver esse tempo de glória, ele vai viver onde o povo vinha, a humanidade dizia: não há ninguém maior que Salomão. Salomão é grande, Salomão é poderoso. Mas aí acontece que o profeta Ageu, ele vai profetizar pelas ruas. Ageu 2, o que Ageu 2 profetiza? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Imagine Salomão com essa riqueza, Salomão com essa cavalaria, com todo esse ouro, com toda essa prata, com toda essa especiaria. Alguém vai profetizar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí eles começam a imaginar o quê? Eles vão imaginar que vai vir alguém maior que Salomão. Eles vão imaginar que vai vir alguém que vai vir com cavalos brancos. Ele vai vir alguém com maior ouro, com maior prata, com maior especiaria que Salomão, em nome de Jesus. E assim, e o profeta Ageu, ele profetiza, e o povo começa a imaginar que esse rei viria com essas pedras preciosas, viria. Mas Isaías, ele vai profetizar. Coloca aqui para mim, Isaías 9:6. Isaías, ele vai profetizar: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em nome de Jesus, esse é maior do que Salomão. Em nome de Jesus, glória a Deus. Em nome de Jesus, todo o poderoso, em nome de Jesus. Aqui em Mateus, eu vou só dizer, em Mateus 12, ele vai dizer que o próprio Jesus vai dizer que ele é maior do que Salomão. Ele vai bater no peito e vai dizer que ele é maior do que Salomão, em nome de Jesus. Como aquele que é maior. Então nós temos um Deus que é maior. Mas Deus não vem como o povo espera. Deus não vem vestido, Jesus não vem vestido de ouro, Ele não vem vestido de prata, Ele não vem vestido de toda essa glória. O que Isaías, coloca Isaías 53. Isaías 53. O que Isaías 53 diz? O povo está esperando um homem que vem montado em um cavalo branco, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de especiaria, cheio de poder. E é o que Isaías 53 vai dizer? Quem creu nessa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor?
ele cresceu diante dele como um broto tenro e com uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que nos desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em nossa estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas dores. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas desviadas, como um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não se abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores ficava calado, ele não abriu a sua boca. Amém? Então esse é o nosso Deus. Esse é aquele que vive no meio de nós. Imagine se ele viesse ao nosso meio, sentasse do nosso lado, um homem como esse, nós íamos rejeitar de novo. Nós íamos rejeitar novamente, porque nós estamos limpos, nós estamos bem vestidos, e ele foi desprezado. Mas a cura que está sobre nós, ele levou sobre si. O milagre que está sobre nossas vidas, foi ele que nos deu. Então, nós temos um Deus que está ao nosso lado. Nós temos um Deus que está trabalhando pelas nossas vidas. Ele continua. O nosso Deus, ele vive, ele reina. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter aflições, nós vamos ter situações, mas nós só não podemos deixar, é o nosso Deus, nós só não podemos deixar de servir a esse Deus, porque Ele está sempre trazendo sobre nós essa grandeza. Queria que a equipe de louvor subisse aqui, em nome de Jesus. Nós vamos glorificar, nós vamos exaltar esse Deus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, no Salmo 24, Salmo 24, do 7, 24, 7, 8 e 9. Amém? Salmo 24, 8 e 9. Olha o que o anjo disse. O anjo disse: abre-se, ó portais, abra-se, ó portas antigas, para que se entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte, é o Senhor valente, é o Senhor valente nas guerras. Quem é o Rei da Glória? Abre-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória.
que o Senhor nessa noite, que nessa noite que entre o Rei da Glória nesse lugar,